Olá pessoal, boa tarde, mais uma sexta-feira, iniciando aí a live número 8. A live de hoje nós vamos falar sobre defesa pessoal e armas de fogo. Qual que é a melhor estratégia, né? Então, por que nós falaremos hoje de defesa pessoal? Tanto a questão voltada para o treinamento de artes marciais, como a utilização da arma de fogo. É um tema, assim, que explodiu aí nos comentários dos vídeos, né? Durante as últimas lives, nós estamos falando muito sobre a questão da defesa pessoal utilizando a arte marcial, né? Falei de várias artes marciais, falei das artes de competição, as artes voltadas exclusivamente para a defesa pessoal. E hoje nós vamos falar um pouco dos comentários, né, que foram surgindo durante os vídeos, né? Então, o que mais chamou atenção nos vídeos foram os comentários, né? A questão da utilização de arma de fogo. Então, por isso, hoje nós faremos essa live para explicar um pouco melhor, para falar um pouco melhor em relação à utilização ou não da arma de fogo, qual que é a relação que tem arma de fogo e defesa pessoal, arte marcial, qual que é a melhor estratégia, né? Eu devo praticar uma arte marcial e me defender exclusivamente com a arte marcial, ou eu devo adquirir uma arma de fogo que só assim eu consigo me defender realmente, né? Então é um tema bastante polêmico, né? E para responder a essas questões, né? Para falar hoje aqui na live número 8 desse tema, eu não vou usar uma opinião pessoal, né? Eu não vou falar o que eu acho, não farei recomendações, mas para ter o conteúdo da live, eu entrevistei pessoas especialistas em armas, né? Então eu falei com integrantes das Forças Armadas, né, da ativa, pessoas especializadas dentro das Forças Armadas em questão de armamento e tiro, instrutores, né, dentro das Forças Armadas. Falei com instrutores credenciados pela Polícia Federal. Falei com instrutores de tiro, né, que atuam hoje dentro de estandes de tiro. Falei com militares da ativa, policiais militares que estão diariamente em contato com treinamentos e com a arma, né? Então, o que foi legal, né? Primeiro, foi essa interação que eu tive com essas pessoas, com esses profissionais, e, e a conclusão, né, final ali, que eu pude observar como realmente as questões de armamento e tiro são bem coerentes, né, em relação ao que cada um pensa, né? Não houve uma divergência, falando, não, um militar das Forças Armadas pensa de uma forma, um policial militar aqui do estado de São Paulo pensa de outra forma, um instrutor de um incêndio de tiro. Então todos, né, me passaram uma posição muito consciente assim do uso da arma e foi bastante interessante. Então, pessoal, não vou expressar opinião pessoal, né? Tudo que eu falar aqui para vocês foi um resumo, vai estar sendo um resumo aqui dessas entrevistas. Não vou revelar nomes, não vou ficar citando nomes, até para proteger a identidade pessoal desses profissionais, né? Eles têm uma ligação aí com essas instituições, então ficar citando nomes às vezes pode causar algum problema, então eu vou deixar em anônimo os nomes, mas o conteúdo vocês podem ter certeza que vieram de pessoas extremamente capacitadas, né? Pessoas que estão na ativa, pessoas que são conhecedores realmente ali do que é um armamento e tiro. Também muitos desses instrutores militares ou da Polícia Federal são praticantes também de artes marciais, né? Muitos são graduados faixa preta, são instrutores também. Então, assim, a gente conseguiu resumir, ter um relatório aqui do que eu vou estar passando para vocês muito preciso do que realmente é, né? Então, fica
esse meu posicionamento, né? Eu não estou fazendo uma indicação, não estou fazendo, né, me posicionando, né? Eu estou apenas transmitindo esse conhecimento através dessa live, que eu acho que vai ser muito bacana. Quem ficar até o final vai poder ter uma noção muito legal aí do conteúdo, tá? O Júlio entrou aí, o Bruno Barbosa de Guaranésia também. Bacana. Pessoal, então a gente vai seguindo aqui com a live, o pessoal for entrando, participando, a gente vai discutindo aí o assunto, né? Então, o tema é qual a melhor estratégia para se usar numa defesa pessoal. É a defesa pessoal com arte marcial ou é a defesa pessoal utilizando armas de fogo, né? Então, desses especialistas consultados, esse pessoal que a gente conversou, a gente foi conversando, né, sobre qual que é a melhor estratégia, né? O que eu devo fazer? Então, o interessante é a gente pensar que a arte marcial ela é uma ferramenta, né, que muitas pessoas se utilizam para diversos fins. Uma delas é a defesa pessoal. Então, muitos praticantes de Hapkido, Krav Maga, Karatê, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Submission, independente da arte marcial, né? Muitos praticam focando em defesa pessoal. A pessoa quer ter uma segurança maior, né? No trabalho, em casa, no lazer. Então a pessoa busca arte marcial para saber se defender, né? Então essa pessoa que treina essa arte marcial para defesa pessoal, ele tem que treinar com bastante afinco, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que ter bastante técnica, né? Ele tem que se desenvolver bem ali, se possível se tornar até um faixa preta dentro daquela arte marcial, né? Então, mas não quer dizer que ser faixa preta é o requisito principal de uma defesa pessoal, né? Mas eu falo, a pessoa treinar ao ponto de se graduar e ter um conhecimento amplo ali do sistema de técnicas, né, que ele possa utilizar numa agressão, né? Então eu falo, quanto mais completo um praticante de arte marcial, melhor, né? Se ele sabe lutar em pé, se ele sabe lutar no chão, se ele sabe socar, chutar, projetar, né? Eu falo derrubar, torcer, né? Então, quanto mais completo esse artista marcial, melhor, né? Porque ele vai ter mais condições de se defender numa situação de complexidade ali, de luta corpo a corpo, né? E o armamento de fogo, o revólver, né? Você tendo acesso a uma arma, você está utilizando de uma outra ferramenta, né? Então, uma não exclui a outra. Então, se a gente for pensar, a pessoa optou pela arte marcial para defesa pessoal. Foi uma opção. Ele escolheu aquela ferramenta porque ele se sente bem, porque aquilo traz segurança. Outras pessoas vão optar pela arma de fogo porque aquilo, na concepção dela, isso é muito pessoal, ele vai falar assim, bom, eu tenho afinidade com armas, eu gosto de armas, então eu vou utilizar de armas de fogo para me defender, né? E aí eu entro numa outra questão que são alguns grupos de pessoas que necessitam das duas ferramentas. Ele tem que ser tão completo que ele tem que saber lutar em pé, lutar no chão, saber torcer, saber chutar, saber socar, saber lutar contra mais de um oponente, né? Ele saber ali numa situação, às vezes no treinamento, se colocar numa situação contra mais de um oponente e saber armamento, né? Um exemplo são os policiais. Então, aí quando as pessoas colocam ali na caixinha de texto, digitam lá, o que resolve a arma de fogo e tal. Muitas vezes sim, depende da situação, mas se a gente for pensar, há mais de 20 anos eu trabalho com treinamento para forças de segurança privada e pública, né? Muitos militares também. Nós já fizemos trabalhos muito eficazes assim com alguns grupos. Inclusive, o pessoal Onça Negra, boa tarde, Sargento Riva, Onça Negra Sobrevivência. Pessoal, tá aí uma grande escola de sobrevivência, né? Com os militares mais capacitados aí que eu já conheci. Parabéns aí ao Sargento Riva pelo trabalho Onça Negra.
Então, pessoal, seguindo aqui com a nossa ideia, né, inclusive a gente está falando aqui dos treinamentos de arte marcial voltado ali para os militares, né? Então tem o curso de formação de cabo do Exército que nós fizemos aí um trabalho durante 2 anos seguidos, né? Com armas não letais, a polícia militar, grupos especializados como Força Tática, né? Da Polícia Militar, curso de formação de oficiais da Polícia do Rio de Janeiro, o próprio BOP, o Batalhão de Operações Especiais, nós estivemos lá para fazer treinamento de combate com facas. Então, o que ocorre? Eu citei aqui os grupos que eu já tive presente, que eu já participei em treinamento, e aí eu sempre me perguntava, né, por que um grupo tão especializado, com tantos recursos de armamento, né, igual o Batalhão de Operações Especiais, necessita de um treinamento de arte marcial, né? Por que esse policial tem que ter um treinamento ali? Lá no BOP eu lembro que eles treinavam judô, jiu-jitsu, MMA, e nós fomos lá com o Hapkido para ensinar treinamento de combate com faca com eles. Inclusive faz parte do equipamento do militar do BOP ali, uma faca tática, né? Então, o que ocorre? Um policial, um militar especializado, ele quer ter o máximo de ferramentas possível, porque as situações podem surgir a todo momento, né? Tanto luta corpo a corpo, quanto a questão de um armamento. Então, é o que eu coloquei aqui no nosso relatório, foi justamente isso. Quando um policial está em ação, a profissão dele, o ofício dele exige que ele seja o mais completo possível. Então, ele tem conhecimento de armamento e tiro, ele sabe se posicionar, ele sabe como usar, mas ele também sabe lutar, né? Ele sabe defesa pessoal com artes marciais. E muitas vezes esses policiais, igual eu citei o pessoal do BOP, eles treinam não só uma arte marcial, eles treinam várias artes marciais, né? Então isso é muito interessante porque você vai tendo cada vez mais um policial, um militar cada vez mais capacitado, cada vez mais bem treinado. E isso, quem ganha é a sociedade, porque você tendo um policial altamente capacitado, né, ele vai saber agir melhor ali numa situação de perigo. Então, quando se fala de uma profissão específica, quando nós falamos de um policial militar, ele tem a opção da ferramenta defesa pessoal, artes marciais, treinar uma arte marcial para defesa pessoal e a defesa pessoal da arma de fogo. Então ele tem que ter esses recursos e se ele treinasse só arte marcial talvez não resolveria, talvez só armamento. A gente sabe que o policial que é focado só no armamento, que depende unicamente da arma de fogo, muitas vezes ele não tem sucesso, porque às vezes o recurso que ele tem que usar numa abordagem não pode ser uma arma de fogo, né? O Sargento Riva colocou aí: a última linha de defesa é sua mão. Conhecendo as possibilidades de autodefesa pessoal, saberá também qual a possibilidade que o inimigo terá contra você. Exatamente, né? Então, nós temos aí que pensar nos recursos, né? Então, nós temos que ter o conhecimento. Então, quanto mais conhecimentos somados, nos trará mais e mais segurança, né? Eu estava lendo também um artigo, pessoal, de um policial. Ele é policial e instrutor de Krav Maga em Israel. E foi bem bacana esse artigo dele, porque ele fala que muitas vezes eles treinam com tanto afinco a arte marcial ou o armamento e tiro, porque a região ali onde eles moram, a questões religiosas é muito delicada. E muitas vezes o policial sabe que se ele for vítima ali de uma abordagem que ele não está esperando, que ele pode ser vítima ali de um sequestro, que depois pode se tornar uma negociação com o governo daquele país, né, negociação pedindo dinheiro e tudo mais. Então eles sabem que muitas vezes ele não voltará vivo, né? Eles vão segurar ele ali por 2, 3 anos em cativeiro. Então ele prefere reagir numa situação
onde ele sabe que ele tem uma brecha, que ele pode reagir, né? Do que ser realmente sequestrado. Então, o que ocorre nessa situação? Então, eles utilizam muito do Krav Maga, né, em Israel, para a defesa pessoal. E nesse relatório ele fala sobre como é feito a estratégia de defesa, como que ele vai agir numa situação de risco, né? Então, o policial, tanto um agente secreto quanto um policial fardado ali, ele tem constante perigo, né? Então isso também não é diferente no Brasil. Então por isso que lá em Israel eles treinam tanto a arte marcial e tanto também a questão do armamento em tiro. Eles querem ser o mais completo possível, né? Ter o conhecimento ali de todas as ferramentas disponíveis. Tem um caso também que eu tinha anotado aqui de um policial, né? Amigo aqui nosso, já treinou também lá no instituto. Esse policial foi numa abordagem e durante a abordagem ele teve que entrar na comunidade, né, para conseguir, era um mandado de prisão, e quando ele conseguiu pegar a pessoa, as próprias pessoas da comunidade ali começaram a atacar o policial, começaram a bater com um pedaço de madeira, pedaço de pau ali, e ele fisicamente é uma pessoa preparada, porque ele treina bastante musculação, tal, treina artes marciais também, é um bom policial que treina, que tem uma boa noção de armamento e tiro, mas ele não tinha como ele sacar a arma e começar a disparar nas pessoas ali da comunidade, né? Ele não conseguiu fazer com que fosse dessa forma. Então, a única coisa que ele conseguiu utilizar naquele momento foi proteger a arma dele e se proteger. Ele se machucou todo, eu lembro que na época ele comentando dos machucados, né, do tanto que ele se feriu, mas ele conseguiu sair da situação. Então, muitas vezes a pessoa ali dentro de uma comunidade, de uma favela, ele pode ser alvo dos próprios moradores, né, que podem querer proteger aquela pessoa que está sendo o alvo ali da prisão, né? Então foram os dois exemplos aí também que eu acho que fica bem interessante comentar, né? Aí, na questão que nós queremos colocar hoje do armamento e tiro, a necessidade de se ter uma arma. Então, quando a pessoa opta em ter uma arma de fogo para defesa pessoal, nós temos que pensar assim, qual que é a sua real necessidade? O que realmente você pretende proteger, né? Qual que é a comunidade onde você mora? Como que é a cidade onde você mora? Qual que é o risco que você corre, né? Então eu vou pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, um advogado que às vezes trabalha com questões criminais e sofre constantes ameaças, que tem uma certa insegurança em relação ao trabalho, então ele necessita de uma proteção maior. Então, ou um advogado, ou um empresário também que consiga comprovar a sua necessidade real de proteção utilizando uma arma de fogo, talvez esse sim deveria procurar, né, ter esse recurso, ter essa ferramenta que é a arma de fogo, né? E temos outras pessoas que têm o porte funcional, né? Que são os juízes, os promotores, o pessoal do judiciário em geral, né? Essas pessoas, eles já, pela lei, eles já têm o direito de portar uma arma para a sua própria segurança devido à profissão, né? Ao que a pessoa costuma trabalhar ali no dia a dia, a questão dos problemas, né, que envolve a profissão, né? Então, pessoal, aí entrando nessa questão, se eu consigo, eu tenho uma classe de pessoas que tem o porte funcional, que por lei ele tem o direito de portar essa arma, né? E eu tenho pessoas que comprovam uma necessidade de ter uma arma. Um cidadão comum, como um empresário, um advogado ou qualquer outra profissão que ela comprove que realmente, se ela não tiver uma arma, ela vai estar correndo sérios riscos de vida, devido a ameaças, ao estilo de trabalho que ela tem ali, né? Então, comprovando essa necessidade e essa pessoa querendo ter uma arma, ela pode fazer uma documentação, um pedido para que ela tenha uma autorização. Só que isso é mais raro de acontecer, isso é extremamente restrito,
Porque existe uma série de questões que são analisadas antes que essa pessoa possa ter um porte de arma, né? Aqui na cidade onde nós moramos, Franca, nós sabemos que pouquíssimas pessoas, né, conseguiram comprovar realmente essa necessidade e podem portar uma arma de fogo, né? E aí, pessoal, nós temos uma grande diferença, né, hoje, que eu acho que é importante entender isso, porque existe às vezes uma ilusão, a pessoa acha que fazendo de uma forma ou fazendo de outra, ela já pode ter uma arma e já pode andar com essa arma para cima e para baixo. Então, tem uma diferença entre o porte de arma e a posse de arma. O porte de arma é o que nós acabamos de falar, que é o porte funcional, ou aquela pessoa que comprova em raras exceções a necessidade de realmente ter uma arma, então ela pode andar para cima e para baixo com a arma junto com ela ali na cintura, devido à necessidade. A posse já é uma coisa mais ampla, né? Já é mais fácil da pessoa conseguir. Um cidadão comum, é claro. O que esse cidadão comum vai fazer? Ele vai ter a documentação, tudo, para ter uma posse de arma ou na sua residência, ou numa propriedade rural, ou no local de trabalho. Só que, nota, o porte é você poder portar essa arma para onde você for. A posse, você pode ter a arma em um local específico. Vamos supor que eu queira ter uma arma na minha casa, para proteger a minha casa, né? Então eu vou ter essa arma aqui, então eu tenho uma autorização para ter arma dentro da minha casa. Se eu quiser pôr a arma no carro e ir ao mercado, eu já não posso, né? Existe uma restrição dessa posse, né? No caso, eu vou definir onde essa arma vai ficar, né? Eu lembro, né, durante vários anos, quase 7 anos, trabalhando na vigilância privada, né, nas escolas, né, de formação e reciclagem de vigilante patrimonial, que são os agentes de segurança privada, que trabalham em banco, trabalham com transporte de valores. E eu lembro, poxa, quantos e quantos alunos iam lá, pagavam a matrícula, faziam o curso de vigilante patrimonial, né, achando que ia ter o porte de arma, achando que ia poder andar para cima e para baixo com uma arma pelo fato de ser um agente de segurança privada, né? No caso do vigilante, ele vai poder portar a arma, né? Ele vai ter o porte de arma restrito, ele vai só poder utilizar essa arma durante o trabalho dele. Vamos pegar um vigilante patrimonial que trabalha no transporte de valores, né? Que são os carros fortes. Então ele vai, durante o trajeto dele, entre as cidades, entre os comércios, fazendo a coleta ali dos malotes, ele está armado. Mas a partir do momento que ele sai do trabalho e vai para casa, ele já não pode levar aquele armamento. Então isso fica restrito somente ao tempo de trabalho, à carga horária do trabalho dele, né? E muitos confundem, muitos vão lá fazer o curso achando que vão poder portar arma, e não é simples assim, pessoal. Existe uma lei, uma regulamentação específica para a área da vigilância patrimonial, e uma delas fala justamente em relação a esse porte da arma durante o trabalho, né? Então, se a gente pensar aqui, tem duas formas da pessoa ter uma arma hoje, né? Ela pode ter a posse de arma, ela pode fazer um registro pela Polícia Federal, né? Pelo Sinarm, e ela vai ter essa arma na casa dela, ou numa propriedade rural, ou no trabalho, ou onde ela definir que essa arma possa ficar, né? Então, vai ficar num lugar fixo, né? E ela não vai poder transitar com essa arma, a não ser que ela tenha uma autorização para ir até um estande, tá? Mas isso vai ficar bastante restrito, né? Já tem uma outra possibilidade, que é registrar sua arma, tirar o seu CR, né? Que é o certificado de registro, para você ter uma arma como CAC, que é colecionador, atirador, caçador. Então você já não tem a intenção de ter essa arma como um objeto de defesa pessoal. Você está tirando um registro, né, um certificado de registro de uma arma que você vai utilizar como colecionador. Então você pode ter várias armas, você pode ir até um estande de tiro, praticar o tiro esportivo, né? Você pode utilizar com a autorização a caça, né, a caça legalizada. Mas você não pode usar isso para defesa pessoal. Você não pode focar nesse sistema para a defesa pessoal. Então, já existe, né, duas diferenças importantes aí
na hora de adquirir uma arma. Então, se você quer usar uma arma de fogo para defesa pessoal, você vai ter que optar. Então, é exclusivo para defesa pessoal? Então, eu vou registrar minha arma pela Polícia Federal e vou deixar minha arma aqui na minha casa quietinha, né? E pronto. Agora, se eu quero ter um uso mais amplo, né? Se eu quero ir praticar o tiro esportivo, se eu quero usar para caça, se eu quero ser um colecionador, eu já teria que pensar de uma outra forma, fazer um registro ali no Sigma, né? Me tornar um CAC, ter o meu CR, né? Isso não é tão fácil, né, como as pessoas pensam, que muita gente acha, hoje qualquer um pode ter arma. Não é bem simples, por quê? A pessoa tem que passar por um laudo psicológico, ela tem que comprovar que ela psicologicamente, mentalmente tem condições de ter uma arma. Essa pessoa tem que ter um laudo de armamento e tiro assinado por um instrutor de tiro credenciado na Polícia Federal. Então essa pessoa vai ter que comprovar que ele tem habilidades com a arma, ele sabe municiar, ele sabe desmuniciar, ele sabe portar essa arma, ele sabe as regras de segurança, né? Ele vai ter que ter um custo com isso, porque não é barato, né? Você vai ter que pagar vários laudos, você vai ter que se filiar a um estande de tiro, você vai ter que comprar uma arma que também não é barato. Então, assim, quando as pessoas falam, qualquer um pode ter arma hoje, não é bem assim, porque uma arma custa caro e você vai ter vários custos até ter uma autorização de possuir essa arma, né? Então, pessoas que hoje têm arma, né, possuem armas, elas passaram por um critério, né, de avaliação até elas poderem ter essa arma em mãos, né? Aí, pessoal, a gente entra em algumas questões que o pessoal comenta também, que eu falei com todos os instrutores que a gente entrevistou essa semana, que existem alguns inconvenientes, né, em relação a você ter uma arma de fogo. Algumas situações que a gente tem que prestar muita atenção, né, a partir do momento que eu decidi ter uma arma de fogo para defesa pessoal, ok? Então, primeira coisa é treinamento. Se você não está disposto a sair da sua casa e ir para um estande de tiro, ficar por várias horas ali praticando, se você não tem o recurso financeiro para pagar um estande de tiro, para comprar munição, já vai estar errado, né? Então eu tenho que estar disposto a ter um treinamento, a saber o que eu estou fazendo, com o que eu estou lidando, né? Então é importantíssimo. E aliás, pessoal, é a questão que assim, todas as pessoas entrevistadas durante essa semana falaram de forma bem enfática. O principal é ter treinamento. Não adianta a pessoa querer ter uma arma e não praticar, porque aí ela pode até promover uma tragédia quando ela realmente pega essa arma e resolva usar, porque ela não tem uma boa perícia e aí ela vai acabar causando mais problemas do que resolvendo os problemas. Então, treinamento é o mais importante e isso exige que você tenha o acompanhamento de um instrutor, que você tenha um bom equipamento, ali, uma boa arma, use boas munições, né? Que você pague um estande de tiro para você ter o recurso de estar num local seguro para praticar esse armamento em tiro. Então, se você está disposto a isso, né? Se você tem condições de arcar com todo o custo, né? E se você quer se tornar uma pessoa bem treinada em armamento e tiro, aí sim ela vai passar a ser uma boa opção, mas tem esses poréns, né? Você tem que estar disposto a investir nisso, é um investimento, né? Pessoal, uma outra questão muito, muito importante, que foi citada também por praticamente todos os instrutores que a gente conversou, é a questão do elemento surpresa, né? Ninguém vai ter arma de fogo, ninguém vai possuir uma arma e vai ficar falando para as outras pessoas, né? Ficar comentando, eu tenho arma em casa, isso pode se tornar até um perigo. Você tem uma arma para defesa pessoal, mas você conta para todo mundo que você tem uma arma. E se por um acaso isso caia no ouvido de pessoas erradas, essa pessoa mal intencionada pode tentar, às vezes até te surpreender para roubar a sua arma, né? Ou até, se essa pessoa de alguma forma tiver intenção de causar algum dano a você, ele vai agir com muito mais violência. A abordagem dele vai ser muito mais violenta. Por quê?
Porque ele sabe que você tem uma arma e você tem um poder de reação. Então a pessoa que sabe que você possui uma arma e vá até você para poder te causar um dano, ele já vai bem mais preparado. E essa abordagem pode ser muito mais violenta e pode ser muito mais perigosa. Então, se você tem uma arma de fogo, primeira coisa, discrição. Você tem que ser uma pessoa que não comenta com as pessoas. Você tem que ter um certo cuidado com isso, né? Inclusive propriedades rurais, né? Recentemente eu falando com um proprietário de uma fazenda muito bonita, né? Com bons recursos. E eu falei assim, mas como que você faz a segurança aqui? Ele fala assim, a gente conta algumas mentiras, a gente fala para as pessoas que um funcionário esse dia deu um tiro numa pessoa que tentou entrar aqui e tal. Eu fico pensando, né? Ele não tem esse recurso. O funcionário dele realmente nunca deu um tiro em ninguém. Mas quando isso cai no ouvido de alguém que queira realmente entrar nessa fazenda, a pessoa vai muito mais preparada. Ele não sabe, ele não tem certeza do que tem ali, mas ele quer causar o dano. Então ele vai, provavelmente, com um maior número de pessoas, com um armamento mais pesado, ele vai te surpreender com mais violência, né? Então é bom evitar, né? Pelo que eu entendi aqui do relato dos especialistas, é que realmente a gente deve ter uma certa discrição, né? E evitar comentários desnecessários em relação a armas, evitar exposição, né? Antecipação, pessoal, é muito importante, né? Então você, por exemplo, está sempre atento. Se você tem uma arma para defesa pessoal, você não pode ficar distraído no trânsito ou onde você estiver, né? Isso até se torna um inconveniente, porque aí você que tem a arma, você que utiliza a arma como defesa pessoal, você fica sempre muito atento, muito em alerta. Isso às vezes gera até um pouco de incômodo, né? Principalmente falando com alguns policiais militares, né? Eles falam, realmente, às vezes a gente fica tão atento, a gente fica tão assim com as pessoas que estão no ambiente, quem está chegando, quem está saindo, o fato de estar com a arma, e isso é necessário. Ninguém pode ficar com uma arma, possuir uma arma para defesa e ficar totalmente disperso, principalmente no trânsito, né? Você está com a arma ali dentro do veículo e não presta atenção quando você menos espera você é abordado, né? Inclusive, há meia hora, eu passando aqui pelo Instagram, eu vi uma abordagem, né, do pessoal que filmou um assalto no semáforo no Rio de Janeiro ali. O cara para uma Lamborghini e o cara chega de moto do lado, o cara tá com o vidro aberto, todo distraído, aí ele é abordado e é assaltado, né? E o motoqueiro sai rapidamente ali, quase ainda bate a moto em outro veículo que vinha passando. Então eu até falei, não foi montagem, isso aí não foi nada meio que encenado, porque senão o motoqueiro ali estava correndo um grande risco de vida, né? Mas para a gente pensar que às vezes a pessoa está com um carro luxuoso, um carro que chama atenção, né? O cidadão ali estava numa Lamborghini toda dourada, vai chamar atenção mesmo, não tem como não chamar atenção. E o vidro aberto ali na Barra da Tijuca, né? Parado no sinaleiro, tá pedindo para ser assaltado, né? E foi o que aconteceu. O cidadão chega com a moto, para do lado, encosta a arma, leva a carteira, leva o celular e tal. Aí eu falo, esse cidadão, ele vai reagir, ele vai enfiar a mão no porta-mala, pegar um revólver e tentar reagir? Não, a estratégia dele já foi tudo por água abaixo, ele já agiu errado desde o começo. Tentar reverter isso no meio do caminho pode ser pior do que se não fizesse, né? Então, antecipação, prestar muita atenção. Isso aí eu falei desde das lives de defesa pessoal, né? O pessoal que anda muito distraído, as meninas andando aí em ruas escuras, passa das 6, 7 horas da noite andando com foninho de ouvido, toda distraída, não preste atenção, né? Às vezes a rua está sem movimento nenhum, e aí sofre uma abordagem, uma tentativa de algum assédio, algum abuso, e não tem o que se fazer. Porque aí a situação já ficou tão complicada que às vezes gritar, pedir ajuda não vai ser o suficiente, né? Então antecipação, né? Prestar bastante atenção nisso.
Pessoal, responsabilidade em relação a ter uma arma também, para a defesa pessoal, a gente tem que entender o seguinte. A arma de fogo para a defesa pessoal, ela é para proteção da vida. Então você só utiliza a arma de fogo caso você venha a proteger sua própria vida ou a vida de terceiros, né? A questão que as pessoas também pensam, eu vejo o pessoal comentando, falando, pessoal, mas será que isso está certo? O pessoal fala, porque eu tenho uma arma, se o cara tentar roubar meu carro, roubar minha moto. Então, se a pessoa for roubar sua moto, ele está roubando parte do seu patrimônio. Então, você não vai sacar uma arma e sair disparando na pessoa que está roubando a sua moto, né? Então, como que isso funciona? Você vai, né? Você pode utilizar essa arma de fogo para uma defesa pessoal, caso você sofra, né, numa situação, um atentado à sua vida, ou à vida da sua família, ou à vida de seus companheiros de trabalho ali, né? Então, é importante a gente entender que a arma de fogo, ela é para defesa pessoal da vida, não de patrimônio, né? Então, é importante que as pessoas prestem atenção nisso também, tá? Mandar um abraço aí também pro Ayrton Davi, acabou de entrar, Gabi Vidotti, minha esposa. Obrigado aí pela presença. Então, pessoal, esses requisitos que eu falei aqui que podem se tornar um inconveniente quando você tem uma arma de fogo, né? Que a gente falou aqui do elemento surpresa, ter o treinamento especializado, antecipação, responsabilidade consciente, tudo isso tem que ser levado em consideração. É um conjunto de coisas, né? Inclusive, um dos instrutores que deu a entrevista pra gente essa semana, ele falou de filtros. Ele falou, Danilo, são filtros, cara. A pessoa tem que... não é simplesmente você ter uma arma, sacar a arma e sair atirando. Isso não existe, né? Ninguém em sã consciência pode estar fazendo isso, né? Você tem que ter o treinamento, você tem que ter uma responsabilidade com aquele armamento, você tem que saber proteger aquilo, você tem que ser discreto, você não pode ficar expondo isso, né? Uma das coisas comentadas também que eu achei muito pertinente é a questão de você estar saindo de casa. Você fala, bom, eu vou sair da minha casa, eu estou indo numa festa, estou indo num barzinho com os amigos, eu estou indo num local com muita gente, né, com aglomeração de pessoas, apesar que agora na pandemia isso não está ocorrendo, nem pode, né? Mas vamos supor numa situação normal da sociedade. Você, poxa, eu vou para um bar, eu vou consumir bebida alcoólica e depois eu vou andar armado. Isso não combina, né? A lei de trânsito já fala que não combina você estar alcoolizado e dirigir. Imagina você estar alcoolizado e portando uma arma de fogo. Então você perde reflexo, você fica, de certa forma, emocionalmente um pouco mais ou valente ou não. Então isso pode atrapalhar muito, né? Então ter um pouco mais de consciência nesse sentido, né? De você ter uma arma de fogo, mas você saber que levar ela para os locais de muita movimentação, né? Ou que eu vá consumir alguma bebida alcoólica, não vai dar certo, não vai combinar, né? Então, assim, o que a gente pensa é que quando você tem uma arma de fogo para defesa pessoal, isso exige uma postura diferente, né? Você tem que assumir uma postura totalmente diferente. O cuidado que você tem que ter com isso é muito maior, né? E isso gera, de certa forma, como a gente está falando aqui, quais são os... A gente falou os prós, agora a gente está falando um pouco dos contras, né? É a relação, por exemplo, você tem uma arma de fogo, aí você se sente inseguro saindo de casa, que você acha que pode ser assaltado, né? E aí, ou corre algum risco de vida, aí você vai e leva essa arma. Só que você vai fazer uma caminhada, ou você vai jogar um vôlei de areia ali com seus amigos. Aí você não vai, né, jogar um vôlei de praia ali, ou fazer com uma arma na cintura, não tem nem lógica, né? O que você faz? Aí você coloca na mochila e deixa no canto. Aí já gera uma preocupação, porque você está aqui, mas a arma está lá dentro da mochila, aí você tem que ficar de olho na mochila, porque a mochila está com a sua arma. Aí você fala, não, vou deixar no carro. Aí se torna uma preocupação, porque a arma está no carro, e alguém pode mexer no seu carro, pode roubar o carro, e a arma está ali dentro, né? Então, ou se você deixa, não vou levar a arma, vou deixar em casa e pronto. Então ali você também tem uma preocupação, porque alguém pode entrar e subtrair a sua arma.
Então, pessoal, eu não estou falando isso da minha cabeça nem nada, isso aí foram relatos que policiais, agentes de segurança, pessoal do judiciário comentou comigo. O pessoal falou, Danilo, isso se torna uma preocupação, né? Isso é um dos inconvenientes que às vezes quando você tem a arma, isso você tem que estar sempre atento. Você não relaxa, né? Tá todo mundo ali relaxado, brincando, divertindo, mas você tem aquela tensãozinha ali devido ao fato dessa arma estar em um local que ou está com você e está te causando um incômodo, ou ela te causa uma preocupação por não estar próximo a você, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, né? Que você ter uma arma e estar com essa arma, seja um policial, seja um juiz, um promotor, ou alguém que tenha a possibilidade de estar portando essa arma, ou até mesmo um CAC, né? Que está levando essa arma da casa dele até o estande de tiro, ele tem que estar sempre atento, porque se ele está com o veículo dele até o estande de tiro, ele resolve parar num posto de gasolina, comprar alguma coisa, ele tem que estar atento que a arma dele está no carro. Então ele não pode deixar o carro em qualquer lugar, não pode deixar o carro aberto. Ele vai ter que tomar todos os cuidados possíveis para que aquele veículo seja protegido e não seja objeto de furto e nem nada, e nem coisa parecida, ok? Então, pessoal, resumindo, arte marcial e armamento e tiro são ferramentas de defesa pessoal, né? São, em algumas situações, a pessoa que não gosta do armamento e tiro pode optar pela defesa pessoal, que vai ser um recurso. Outras pessoas não vão praticar arte marcial, mas acham que o armamento e tiro é uma possibilidade de defesa, então ele vai procurar essa ferramenta para a defesa pessoal. Existem pessoas que vão unir as duas coisas, eles vão treinar arte marcial, vão treinar armamento e tiro. Muitas vezes, um policial, um militar, ele tem que ser especialista nas duas coisas, porque a profissão exige que ele tenha essas ferramentas, né? Isso também, pessoal, tudo que foi falado, é importante que a gente saiba que não foi uma opinião minha, isso aqui foi um relatório que foi feito com várias entrevistas, com militares, pessoal das Forças Armadas, instrutores de tiros, altamente capacitados. Eu entrevistei pessoas que, assim, eu não posso citar nome aqui, mas eu falo que são pessoas a nível nacional, respeitadíssimas, pessoas que, assim, que têm um gabarito aí fantástico dentro das instituições que eles trabalham, né? Oficiais da Polícia Militar, instrutores de tiro credenciados pela Polícia Federal, instrutores de tiros que hoje atuam dentro dos estandes, ensinando as pessoas também, que eu confio extremamente. Então, pessoal, as fontes são extremamente seguras. Então, tudo que foi falado aqui, vocês podem anotar aí, porque são coisas que foram faladas por pessoas altamente gabaritadas, tá? Eu não faço uma recomendação aqui, eu não vou recomendar compre uma arma de fogo, não compre uma arma de fogo, treine arte marcial, não treine arte marcial. Essa live não tem o intuito de recomendar nada para ninguém, né? A única coisa que nós queremos é que vocês tenham o conhecimento, saibam que não é tão simples, né, quanto parece. A ideia que qualquer um pode ter arma de fogo é uma ilusão. Qualquer pessoa que queira realmente ter uma arma, ele tem que passar por vários critérios, ele tem que ter um poder aquisitivo para ter isso em mãos. Não é tão barato, né? A arte marcial você tem que treinar muito, você tem que ficar bom naquilo, não é um mês de treinamento que você vai sair especialista em arte marcial. Leva um bom tempo para você ficar bom e entender e ser capaz de se defender. Então, tanto para arte marcial quanto para armamento em tiro, vai exigir o quê? O que o pessoal mais bateu na tecla: treinamento. Se você é uma pessoa bem treinada, uma pessoa disciplinada, sabe o que está fazendo, isso sim pode te trazer uma segurança, ok? Pessoal, mais uma vez eu queria agradecer aqui a todos os instrutores que tiveram a disponibilidade de me fornecer a entrevista, né? Queria agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo as lives, estão comentando os vídeos, que estão indicando, né? Eu acho muito bacana isso, porque às vezes eu olho lá nos insights dos vídeos, tem lá várias indicações que estão mandando para um amigo, mandando para o outro. Isso é muito bacana, porque
mostra que a pessoa assistiu o vídeo, teve o interesse e mandou para algum amigo que acha que foi útil aquilo, né? A todas as curtidas, aos comentários aí, né? Tanto de questionamento quanto os comentários de agradecimento, né? Enfim, é muito bacana a participação. O canal do... O meu perfil aqui no Instagram, o canal do Facebook ou do YouTube está disponível aí para quem quiser acessar e acessar as outras lives, os outros vídeos. Espero que todos tenham aí um bom final de semana. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima. Um abraço aí pro Carlos Vieira, que mandou um abraço. Obrigado, Carlos, Denner. Valeu, pessoal. Um grande abraço.